terceiro domingo da Páscoa e nós vamos acompanhando através da liturgia Jesus que vai se manifestando, o ressuscitado que, conforme havia dito aos seus apóstolos, que ele haveria de passar por tudo aquilo que aconteceu com ele, mas Jesus ressuscitaria no terceiro dia. E os textos nós vamos acompanhando logo depois da Páscoa, exatamente vão mostrando o ressuscitado que aparece aos discípulos, aos seus apóstolos, e eles ainda não têm capacidade, assim, ainda têm dificuldade de entender, seja tudo aquilo que aconteceu com Jesus, para eles está ainda muito impregnada, muito forte a imagem da Sexta-feira Santa, talvez de um Messias, de um Deus fracassado, né? Porque na concepção deles, de toda a expectativa messiânica que as pessoas nutriam com relação ao Messias, e certamente também no coração dos apóstolos, tudo aquilo que aconteceu com Jesus não fazia parte, vamos assim dizer, daquilo que eles esperavam de um Messias. Por isso eles têm a dúvida, será ele o Messias, não será outro? É um grande profeta, né? Porque eles não imaginavam que o Messias, por eles esperado, deveria padecer a humilhação, o desprezo e, acima de tudo, a morte, morrer na cruz. E nós vemos hoje também, continua, né, diz que os discípulos iam para um chamado, né, um povoado chamado Emaús, e estavam conversando entre eles, e o assunto do momento não era outro, a não ser o quê? A morte de Jesus, o Nazareno. Esse era o assunto que todos discutiam, e eles também. E é nesse contexto, num contexto de desânimo, de tristeza, que Jesus, o próprio Jesus aparece e caminha com eles, né? Mas diz o texto, eles estavam como que cegos e não o conheceram. E Jesus pergunta, talvez até para suscitar neles a fé, para relembrar coisas que Jesus já havia falado. Jesus se faz de desinformado, né? E pergunta o que eles estão conversando, qual é o assunto que eles estão falando, né? O que eles estão dizendo enquanto eles caminham. E eles respondem, né? Com o rosto tristeza, diz aqui, pararam e com o rosto de tristeza, um deles disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Com o rosto cheio de tristeza. Então significa que eles não haviam entendido aquilo que aconteceu com Jesus. E aí Jesus pergunta: o que foi? E eles responderam: aquilo que aconteceu com o Nazareno, Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso, né? Então veja, eles descrevem Jesus como um profeta, não ainda como Messias, né? Um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. Nossos sumos sacerdotes, nossas autoridades entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui vem a frustração, não? Nós esperávamos, então significa que não esperam mais. Nós confiávamos, nós acreditávamos, que ele fosse libertar Israel, mas já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu, e diz, é verdade que algumas mulheres disseram que foram até o túmulo, não encontraram, e que disseram que o anjo apareceu, e o anjo disse que ele ressuscitou, e assim por diante. E aqui Jesus, quando percebe a fraqueza da fé deles, o quanto eles estão distantes ainda, Jesus começa a abrir a mente, o coração,
Diz: como sois lentos para acreditar nas coisas de Deus, né? Será que o Cristo, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E diz: e começando por Moisés e os profetas, Jesus vai explicar todas as passagens da Escritura, passagens essas que Jesus já havia falado, vai relembrar tudo aquilo que Jesus já havia falado outras vezes, que ele passaria pela morte, que ele seria humilhado, que ele seria desprezado, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus falou várias vezes aos seus apóstolos sobre isso, mas eles ainda não entendem. Então foi preciso que Jesus repetisse mais uma vez, né? Começa a citar a Escritura, e no partir, na fração do pão, enquanto Jesus reparte o pão, certamente eles remetem a outras imagens, quando Jesus fez o mesmo na quinta-feira santa, né? Quando Jesus parte o pão e fala, a mente e o coração deles se abrem, e eles reconhecem Jesus, e Jesus desaparece na frente deles. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é com esta imagem que nós devemos também fazer a nossa meditação, né? Jesus ressuscitou, mas apesar da ressurreição de Jesus, ainda existem dúvidas nos nossos corações, assim como os apóstolos de Jesus. Veja que foi preciso, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Depois da ressurreição, Jesus apareceu várias vezes, e o coração deles ainda estava no medo e na dúvida. Foi preciso que Jesus lhes abrisse a mente e o coração. Acontece conosco também, no mundo em que parece cego, né? Diz o Evangelho: estavam como que cegos, não compreendiam, não compreenderam. Esta cegueira, ela está muito presente no mundo de hoje. Quantas pessoas que vivem uma cegueira espiritual, alheios, distantes, descrente, não esperam, não confiam, não aguardam. Tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus, duvidam, sem dizer que às vezes nem acreditam, ou na melhor das hipóteses duvidam, mas será que é isso, né? Questionam, né? Nós questionarmos a nossa fé, algumas coisas, não tem problema nenhum, a gente pode até fazer, né? Mas permanecer na cegueira, na indiferença, diante de tantas obras que Jesus fez, de tantos testemunhos que nós temos, dos apóstolos, dos profetas, dos santos, das santas. Jesus se revelou já a nós há mais de 2026 anos, né? A igreja, ela está presente já há um bom tempo na humanidade, né? Será que ainda existe dúvida no coração de algumas pessoas? Por que tanta briga? Por que tanta intriga? Por que tanta divisão, né? Se Jesus já veio revelar o desígnio, o projeto de Deus há mais de 2026 anos. Parece que é um tempo razoável, 2000 e poucos anos, né? Possível. Em sala de aula, às vezes a professora te repete 2, 3, 4 vezes a matéria, no máximo, né? Já é demais, me adora 2000 e poucos anos, santa paciência, pelo amor de Deus. E ainda tem gente que duvida, pelo amor de Cristo, será possível que não entendem ou não querem? A dureza do coração impede de contemplar o ressuscitado. E essa dureza de coração está muito, mas muito presente em muita gente, né, da nossa sociedade. Basta ver quantas são as pessoas que ainda vivem longe de Deus, distante do sacramento, longe da igreja,
sem dirá quando não só não acreditam na igreja, mas daí ainda para confrontar, abre as suas próprias igrejas. Muito embora Jesus tenha deixado a sua igreja e dado a ela poder, te darei as chaves, a igreja que Jesus quis uma igreja, mas tem muitas pessoas que querem a igreja deles, mas Jesus deixou a igreja dele, a minha igreja, edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas, nem vocês edificarão as igrejas que vocês quiserem. E a minha igreja, a igreja dele, a essa igreja, darei as chaves do reino dos céus. E o que ligar aqui na terra, será também ligado no céu. O que desligar aqui, através da igreja dele, não da minha, nem da tua, e nem das tantas, também será ligada no céu. Esse poder ele deu à sua igreja, edificada sob os 12 apóstolos. Há 2026 anos atrás ele fez isso. E tem gente ainda que vive correndo não sei para onde. Não sei para onde. Então significa ainda que a dúvida, a incerteza, o medo, a cegueira, Jesus fica admirado, né? Aparece os 2 discípulos de Emaús, caminha com eles. Jesus esperava que eles soubessem, né? Porque Jesus, como sois lento e sem inteligência, né? Vejam, chamar uma pessoa de sem inteligência, né? Se fosse usar uma palavra parecida, mas não é bom a gente falar, porque é meio pesado, mas como sois sem inteligência, para entender tudo aquilo que Jesus já havia falado, dito, explicado, talvez só faltou desenhar, né? Então pensamos ao Senhor que Ele nos cure das tantas cegueiras que nos impede de contemplar o ressuscitado na nossa vida. E toda forma de afastamento, quando a pessoa vive longe de Deus, da igreja, dos sacramentos, na verdade essa pessoa ela vive ainda na cegueira. A cegueira impede de contemplar a luz do ressuscitado, nos afasta de Deus. Então é preciso abrir a mente e o coração, assim como ele fez, ele teve que ajudar, vai precisar mandar o Espírito Santo sobre eles, porque senão ainda eles vão continuar na cegueira. Então que nosso coração esteja sempre voltado, que nós busquemos sempre na luz do Cristo ressuscitado, o fundamento para a nossa maturidade cristã, nossa maturidade na fé. Uma fé segura, serena e confiante, e não uma fé que vacila, que está sempre pedindo, buscando sinais, né? Uma fé infantil, de criança, né? Que ainda precisa daqui, dali, tem que estar toda hora, né? Não é isso que Jesus espera de nós, mas é uma fé madura, serena, equilibrada e que produza muitos frutos, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, presente e Ele caminha com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor.